Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e palavras não servem de nada quando você encontra com o seu próprio anjo. Uou, agora é minha vez. Então eu sou o Stefano Moliner, sou músico, sou baixista, estou sendo meu terceiro play aí e tô aqui conversando com essas figuras honorárias. Bom demais, Stefano voltando aqui no podcast. Já veio várias vezes aqui, né, Stefano? Bom demais. Foi umas 4. Foi umas 4 vezes, mais ou menos, se eu não me engano. E serão muitas mais, deixar. Com certeza. E hoje, especificamente, a gente está vindo para falar com o Stefano sobre o lançamento do trabalho novo dele aí. Tá bem legal. Eu estava ouvindo hoje, inclusive. Tá foda. Mas eu tenho várias coisas para falar. E, a gente vai falar um pouco mais disso daí depois da nossa vinheta. Cara, o Stefano é um cara que foi uma grata adição ao podcast. Ele veio, se não me engano, pelo Digão. Foi. E assim, é uma pessoa que, pelo menos da minha parte, assim, a gente já teve uma identificação imediata, assim, a gente começou a conversar logo depois do primeiro encontro. E é um cara que trouxe, assim... uma coisa que é interessante falar, antes de mais nada, é assim, muitas vezes o baixo tem uma fama muito ruim, né? Então, se você vê, tem banda que diz assim, pra que ter baixista? Né? Né, modernamente, a gente ouve muito esse tipo de palhaçada, né? Essas brincadeiras, assim. E é muito interessante porque quando o Stefano foi falar, comentou com a gente do trabalho dele com jazz e tal, e eu fui ouvir, a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, cara, isso não é de Deus não, esse cara ele extrapola, pelo menos para mim, assim, o limite do que a gente está acostumado a ouvir num contrabaixo. Né? Porque ele traz uma riqueza e uma profundidade musical que não é comum, pelo menos no meu conhecimento, ao que a gente vê em 90% dos baixistas tocando por aí. Então, não é elogiando só porque você está aqui, mas é uma coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu escutei o teu trabalho. Né? E depois disso a gente foi aprofundando amizades e você comentou que você é artista plástico antes de tudo e tudo mais, e daí você várias vezes foi, poxa, dá uma olhada nessa capa, ouve esse som, o que você acha dessa ideia? E a gente foi estabelecendo um contato, até que daí, ano passado, você me lançou um desafio. Você falou, poxa, você não quer colaborar com alguma coisa nesse trabalho e tal? E daí, assim, minha cabeça explodiu, porque eu falei, cara, é muito legal entrar nessa onda. Porque você vai estar colaborando não apenas num trabalho autoral de uma pessoa, mas é alguém que está chamando você na confiança de um processo criativo, né? Então, é uma coisa que pouca gente para pensar a importância e a responsabilidade disso. E daí eu falei, poxa, vamos fazer uma ideia assim e tal. Ele foi super receptivo e eu fui acompanhando o trabalho, o Codex Deum, desde das ideias iniciais até pré-produção, produção e tal. Então, assim, acho que foi a primeira vez que eu participei de um processo criativo nesse tamanho, com essa pegada. Então, assim, cara,
Você me surpreendeu demais, assim, eu falo isso aqui para os nossos ouvintes. É muito bacana a gente ver a qualidade do trabalho que você trouxe nesse disco e também a qualidade do teu trabalho enquanto músico de estúdio, músico de trabalho autoral, e isso cá entre nós não fica devendo em nada com trabalhos produzidos lá fora. E eu volto a dizer, o Brasil tem muito instrumentista bom e que ainda é desvalorizado. O pessoal ainda diz, não, mas é que o jazz do cara lá fora, o Marcelo aqui também é um homem de jazz, aí da guitarra jazz, vale para ele também esse comentário, não é porque a gente é muito amigo, mas assim, eu estou diante de duas pessoas que têm um trabalho com o jazz que não deve nada ao que se produz lá fora. Então, é muito legal a gente poder ter essa conversa e essa abertura contigo, Stefano, porque com o Marcelo também, mas contigo em especial hoje, porque isso faz com que a gente repense o trabalho do músico brasileiro, né? Que está acostumado a só tomar na tarraqueta, né? Então, eu não sei o que mais dizer para elogiar você e para convidar você a falar um pouco da ideia desse projeto do Codex Deo, né? Como é que veio isso e tudo mais. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre esse trampo, né? E assim, eu acho que esse complexo de vira-lata, talvez não seja só relacionado a músicos, né? Então, eu acho que qualquer profissional, qualquer pessoa que se aprofunde em algo aqui no Brasil, talvez seja comparado ou seja diminuído perante um americano, um europeu, qualquer coisa do tipo, né? Então, assim, a gente está fazendo parte do jogo, né? Eu acho que é algo meio inevitável, assim, e que a gente está em 2026 e a parada continua desse jeito, né? Então, tenho lá minhas dúvidas se por um acaso isso vai mudar e se por um acaso os grandes querem que isso mude, né? Mas a gente segue. Nossa vocação, a gente sabe qual é, a gente já descobriu faz tempo. A gente já descobriu também que a gente não vai ficar rico com isso. Então, eu acho que a porção de amor envolvida no trabalho, eu acho que começa a pulsar um pouco mais forte, né? Porque, afinal de contas, você já sabe que vai ser isso mesmo. Então, você vai pro lado do que te é mais sincero, né? E esse lance de você fazer um play, eu acho que eu já devo ter falado isso, mas fazer um play completamente independente é um negócio muito louco, porque de repente de uma hora para outra você se dá conta com uma tela totalmente em branco, você pode fazer aquilo que você bem entender, e aí você percebe que aquele negócio, né, é meio esotérico isso, porque aí você fala assim, tá bom, quem sou eu? O que eu vou dizer? O que eu tenho de mais legal para dizer? O que eu vou falar? E outras pessoas não falaram. Que eu posso contribuir que ainda não foi dito. O que é essencialmente meu? Isso é um abismo, um buraco muito bacana de você se dar conta e de você falar, tá, e aí? Vamos encarar essa briga, né? Eu achei bem legal, assim. Tenho me dado conta disso nos últimos anos. Viu? E uma coisa que você está colocando aí é isso do complexo de vira-lata e tal. Você me conhece, você sabe que eu lido aí no mercado esotérico, ocultista, né? E eu comentava com um amigo esse final de semana justamente isso. Que daí eu estava falando, olha, a gente tem isso, tem aquilo outro tal.
Aí ele falou, mas e lá fora, né? Eu falei, lá fora não tem, cara. Tá parado. Então, o que você vê, e inclusive eu acho que isso, num contexto bem genérico, obviamente, também está acontecendo lá fora na música, que o pessoal está requentando muitas coisas, né? E a gente vê o impacto disso no Brasil até quando você vê a Adele copiando artista brasileiro e outros músicos aí que estão sofrendo processos por plágio, etc., que ainda tem uma coisa que até o Led Zeppelin sofreu dessa coisa do plágio, que vamos copiar aqueles caras que ninguém sabe quem é e vamos fazer de conta que é nosso, né? Então isso ainda tem lá fora, né? Tipo, o pessoal nunca vai nos incomodar aqui. E por outro lado é o atestado de competência do artista brasileiro, porque é uma mostra que você fez algo que merece ser notado, né? Eu acho que tem muito isso. E você toca num outro ponto que não é uma questão só de grana, mas é uma questão da tua verdade, né? O que eu quero apresentar? E isso é muito foda, porque quando você para pensar assim, que, afinal, um disco tal, quando você vai colocar ele no ar, é você ali. E daí, como você falou, uma produção total independente. O que eu quero mostrar para o mundo, né? E isso é um desafio tremendo, cara, né? Então, eu acho que esse processo ele demanda muita reflexão, porque não é uma coisa descuidada. Não, para mim, descuidado de forma alguma, meu, porque eu passei madrugadas, mano. Madrugadas e madrugadas durante, sei lá, 6 meses questionando, repensando, vendo o que funcionava, o que não funcionava e assim, distribuindo vozes para os instrumentos e pensando no que estava óbvio, no que não estava óbvio, no que estava cerebral por ser cerebral, sabe? Tipo, são camadas e camadas de questionamentos, assim, né? E assim, esse lance é algo que a arte é residual, né? Eu acho que talvez tenha isso também no campo da magia, não sei, aí talvez você pode falar melhor sobre isso do que eu, mas assim, aquela coisa, a partir do momento que você conclui uma coisa, você conclui, no meu caso, uma obra, né? Inevitavelmente começam a vir vislumbres ou considerações sobre algo que poderia ter sido feito ou que ainda seria o desenvolvimento daquilo que você já fez ou algo que ainda possa ser criado, que até então você não tinha se dado conta. Você continua descobrindo dimensões e universos, assim, a partir do momento que você fecha o negócio, né? Então você percebe que realmente a imaginação é algo que, primeiro, eu insisto com os meus alunos, a imaginação e a criatividade são coisas a serem exercitadas, né? Que elas não vêm do nada, né? E elas são infinitas, mano. Elas são infinitas, não para, tá ligado? Não para. Eu acho isso fantástico. Agora, só para trazer, a gente está tratando sobre 2 assuntos ao mesmo tempo. Agora, sobre o lance dos caras plagiarem um brasileiro, eu fiquei brisando nisso que você falou agora há pouco. Mais ou menos um paralelo dos portugueses que vinham aqui pegar o ouro, pegar o pau-brasil e etc, né? Não vai dar nada, vamos pegar o que é bom desses caras que ninguém vai cobrar da gente. Então ainda tem um pouco disso, né? Não, e é muito maluco você pensar isso. E aí você estava comentando dessas camadas, quando você compõe o teu processo criativo, você é que nem aquele, como que é aquele cara lá do Deus do céu, já lembro o nome do infeliz lá, mas você compõe
todos os instrumentos, ou você dá, né, em detalhes, ou você só dá uma linha básica e deixa espaço para o cara desmatar o resto ali? Como é que é o teu processo criativo? Cara, no caso que não é proposital, eu acho que até está um pouco exagerado, eu começo a entrar numas de desenvolver as vozes. Quando eu vejo, eu tô escrevendo para todo mundo, cara. Tipo, esse último disco, eu ainda peguei uma galera nerd pra caralho pra gravar comigo. E, bicho, os caras fizeram questão de tirar linha por linha daquilo que eu escrevi. Eu escrevi a bateria nota por nota. Eu não sou baterista. O que significa? Que as coisas que eu escrevi não são baterísticas. Tem coisas que não deveriam ter sido lá, que não deveriam ter sido executadas. Mas o Rafael Abissan, o batera, ele é um cara tão determinado que ele encarou aquele negócio ali como uma questão de honra, foi lá e fez o que estava escrito, mesmo não sendo baterístico. E isso aconteceu com todos, sabe? Tipo, então, assim, meu processo criativo acaba fechando o arranjo para todo mundo. É meio que erudito, assim, até esse trabalho. E até estou me questionando bastante sobre isso. Só que, dependendo da galera que você toca, mano, isso funciona. Nesse caso, funcionou pra caralho, porque os caras não só fizeram aquilo que eu propus, quanto interpretaram e trouxeram mais elementos em cima daquelas proposições. Em específico, tem bastante clima, tem um monte de ambientes, assim, sabe? E muito disso é graças, inclusive, ao Igor, o guitarrista que foi o meu produtor também. E aí, tipo, eu proponho uma ideia e o cara vinha com 5 ideias em cima, sabe? Então, isso foi uma construção em cima das coisas que eu escrevi, que eles contribuíram a partir dali. Eu perguntei, o cara que eu queria lembrar era o David Grohl, do Foo Fighters, que ele faz isso, né? Ele compõe todos os instrumentos, aí chama os caras e diz, toca aí, né? E daí a minha curiosidade é essa, né? E aí tem isso, porque os caras vão trazendo, né, as contribuições, né? Para mim, todos os teus colaboradores ali são fantásticos. O Igor Bolos, sim, né? Sim, Bolos. Eu achei a guitarra dele fantástica, assim, nossa, é uma guitarra muito madura, eu achei fantástico, todos estão muito bem, assim, a gente percebe essas, como é que fala? Essas vozes, essas contribuições, né? É muito louco isso, porque você vê que cada um vai trazendo a somatória das coisas. Acho que o teclado é o Saulo, né? Sim. Né? Sim. Também maravilhoso, tem uns timbres maravilhosos de teclado, assim. Eu achei muito moderno o trabalho como um todo. Não sei o que o Marcelo... Eu ia falar, na verdade, eu ia perguntar desse processo de composição seu, porque só que o Goya já meio que já jogou a minha pergunta ali, já foi antes, né? Fez uma magia ali e roubou minha pergunta. Mas assim, acho que no seu outro álbum antes desse, você tinha comentado que você gostava de escrever pra galera, assim, e tal. Daí, quando eu fui escutar o mais recente, o Codex, né? Eu falei assim, acho que o Stefano escreveu, porque os arranjos são bem... tem um monte de convenção, né? Uma galera assim... Fechadinho. Só que ao mesmo tempo, né? Isso que eu queria saber, né? Você costuma escrever, né? E você chega pra galera, isso aqui, você falou que a galera, vamos tocar isso aí, tá legal e tal, mas colocou elementos deles, né? O Igor, é um puta guitarrista. Eu tive aula com a mãe dele, cara, com a Liliana, quando eu fiz Tatuí. Ela... antes dela sair de lá,
ela me deu aula de harmonia. E, porra, ele é filho da Liliana e do Fernando, né? Então não tem como ser ruim, né? Então, isso é um negócio... A guitarra foda. Isso é um negócio que eu falo sempre pra galera, bicho. Tipo, tudo bem, nasceu em berço esplêndido, mas fez por onde, mano? Sim, estudioso, cara. Estuda, é dedicado, é caprichoso, é perfeccionista, velho. Que legal. Agora, nesse momento, ele deve estar com o instrumento na mão, deve estar fazendo alguma produção. A moleque não para, mano. E é legal que eu fui ver os créditos, daí eu vi que a produção é dele. Eu falei, pô, que legal, cara. E ele é super novinho, né, cara? Assim, fazendo umas coisas foda pra caramba. Mas assim, falando do álbum, né? Eu tava escutando ele hoje, recentemente até, e eu escutei ele inteiro. Eu gosto de escutar uma vez inteiro, prestando atenção, e depois eu fico escutando vários momentos. Não tive tempo de escutar mais vezes ainda. Aí, cara, até a faixa do Goya é a última, né? Que é uma sigla. Depois eu vou perguntar do que significa a sigla, que eu não saquei. Se tiver magia no meio também, vocês me explicam. Mas assim, eu já conhecia o teu trabalho dos outros álbuns, eu já achava legal pra caramba. E você é um cara que sempre tá tocando com uma galera, né? Desde do jazz, música brasileira, soul, rock and roll, Rush pra caramba também. Esses tempos teve um especial, inclusive, que eu acompanhei lá toda a produção. Foda. E daí, assim, escutando, cara, eu não gosto de ficar comparando sonoridades, porque, assim, é um trabalho de composição seu, que um monte de coisa tá na sua cabeça, que você põe pra fora, que você vai gravar, que você expõe e tal, e vai tocar. Mas às vezes a gente que sempre tá tocando e ouvindo coisas, a gente às vezes tem essas coisas de comparação sonora, talvez, de influência, né? Mas eu tenho pra mim, pelo menos, tem umas coisas que me soam Yes, tá ligado? Uns momentos assim, sabe? Principalmente por causa das guitarras rock and roll lá do Igor, guitarra com drive e tal, e um monte de passagem mais jazzística e tal, assim. E, porra, tem altas coisas ali que eu ia te perguntar, que é meio free, parece, tá ligado? Dá a impressão que vocês estão tocando livrezão, só que você escreveu mesmo. Porra, foda. Achei sensacional. Mas acho que a penúltima música, não vou lembrar o nome agora, tem uma música que você começa falando também, acho que é você falando, né? Também tem um clima mó foda. E é isso, cara, tem essa vibe que me lembra bastante essas bandas prog 70, assim. Só que nem eu te falei, eu não gosto de ficar comparando porque é o teu som, tá ligado? Provavelmente tem influência. Muito, muito provavelmente. Mas me veio essa vibe. As músicas são legais pra caramba. E uma coisa que eu ia falar, cara, o Goya comentou no começo, né, do baixo como instrumento... não principal, mas você como baixista compondo e colocando assim, e a galera sempre fala, pô, mas o baixo, né, instrumento não sei o que, tarará, quando não tem... Instrumento de acompanhamento. Fica assim. E assim, até a gente sabe que isso, né, já caiu há muito tempo com o Jaco, né, que foi um baixista solista pra caralho, né, assim, e o próprio mais atual, e o Thundercat, né, e tal. Mas ao mesmo tempo, Stefano, ouvindo o teu som lá, tem essa vibe de ser solista, do baixo estar ali como um elemento melódico também, não só acompanhando, vamos dizer assim, fazendo chão, talvez, mas ao mesmo tempo você tá segurando a onda, tipo, pé no chão ali o tempo todo, cara. Eu acho isso legal pra caralho. Porque assim, sabe o que eu vejo? Por exemplo, esses baixistas novos, né? O Thundercat. Pô, acho legal pra caramba. Massa, legal. Mas, cara, tipo, dá a impressão de que ele só quer, tipo, tá... É o som dele, obviamente, mas eu acho legal. O Jaco, por exemplo, era um cara que eu gosto pra caralho de ouvir, porque ao mesmo tempo que ele é um puta de um solista, faz um monte de coisa ali, ele segura a onda legal pra caralho, cara. Ele tá lá fazendo baixo presente ali, tipo o Bruno Migoto tocando, por exemplo, lá, sabe, conduzindo, sabe? Não faz solo nenhum, só conduz. Quando ele precisa fazer, ele faz e tal. E o Thundercat e outros baixistas que eu fui ouvir depois fogem disso. E você é um cara que transita nas duas coisas, assim, cara. No álbum mesmo, eu acho que tem esse lado solista quando precisa, tem esse lado de conduzir, sabe, para segurar a onda mesmo.
Então, só esses comentários que eu fui sacando ouvindo o teu trabalho mais recente, né? E as outras coisas que você já tocava, assim. Foram essas impressões, assim. Provavelmente eu vou escutar mais e vou ter mais coisas que eu vou te mandar depois mensagem. Porra, o que rolou aqui e tal. É um grande prazer. Mas o clima é bem isso, cara. Eu senti bastante esse clima prog. Porque assim, a gente fala jazz, né? Rotula, né? Jazz, né? Mas o teu som é jazz instrumental, tipo... que meio que cutuca, tá ligado? Tem essa coisa de, tipo, a galera de se incomodar, tá ligado? Tipo, é isso que eu acho legal. Cara, eu tô escutando esse termo algumas vezes. Eu tô gostando muito. De incomodar? Eu acho bom pra caralho. É um termo que a galera tem falado bastante, assim. Velho, algumas considerações sobre o que você falou. Primeiro, eu não acho nem um pouco ruim ser comparado com o Yes, tá? Fique à vontade. Tá? Muito obrigado por isso, inclusive. Mano, agora sim, eu acho que essa, pra mim, foi uma coisa propositada. Chegar no prog, mas todo mundo tá falando que tá prog. Agora vamos lá, por que eu acho que chegou nisso? Cara, porque eu perdi o medo de colocar peso, né? Tipo, e assim, pedir para os caras não economizarem em timbres e aí, assim, você tem uma música que ela é minuciosa, que ela é cuidada, cheia de convenções, etc. E ela tem intensidade. Eu acho que isso define o prog, o progressivo, né? Então, de um jeito ou de outro, conscientemente ou não, a gente chega lá. Porque quando a gente fala jazz, no meu caso, já não é mais o jazz estilo de música de 1910, feito pelos negros americanos, não. Assim, para mim é o conceito, é aquilo que aquela música proporcionou, porque aquela música lá, ela nasce, para mim, o grande lance do jazz mesmo, é ela ser essa coisa dela ter dentro dela o germe do improviso, ela faz com que ela seja absurdamente inclusiva. A música em si, o jazzista, hoje em dia não, talvez sempre a gente pode colocar isso em questão. Porém, a música é muito inclusiva. Ela aceita qualquer tipo de contribuição, cara, que você queira colocar, né? Então o jazz, ele vira bossa nova, ele vira música cubana, ele vira música africana, bicho, qualquer som que caiba você improvisar em cima, você tocar livremente, acaba virando jazz. Ou vice-versa, o jazz acaba abraçando esses sons, né? Então, assim, no meu caso, quando a gente fala jazz, porque ali não tem mais um resquício, além do improviso, não tem mais um resquício daquela música americana de 2 séculos atrás, né? Eu acho que, assim, é um som que é urbano pra caralho, e é a somatória de tudo aquilo que eu vivo, de tudo aquilo que eu vivi. Então, eu não tive a intenção declarada de fazer um som parecido com o Yes, mas eu escutei Yes pra caralho, sabe? Eu escutei os caras que o Yes escutou. Então, não tem jeito, né, cara? Tipo, vai compor o teu tempero. Exato. E sobre a questão do baixo que você falou, e que eu te agradeço muito por isso, eu acho assim, cada instrumento ou cada frequência tem uma função. Então, se não tiver um grave no meio do som, alguém vai ter que fazer aquilo. Se não for eu, alguém vai ter que cumprir aquela função. Para mim, a função do instrumento é o grave. Aí tem aquele momento que você abre uma exceção, etc. Mas aquilo ali... Porque várias pessoas já me convidaram. Vamos fazer um trampo de 2 baixos, não sei o que lá, 3 baixos. Eu acho tão estranho, porque eu falo, mas o que a gente vai fazer? Você fica fazendo os acordes no agudo. Pô, então chama um guitarrista, mano. Tá ligado?
Tipo, não é só para fazer essa mítica de dois baixos juntos, não faz muito sentido, assim. Enfim, é isso. Não, desculpa. Não, pode falar, fala. Você falou do peso, é verdade, cara. Tá bem pesado, né, cara? Tem umas partes heavy metal, assim, porra, legal pra caralho. Sim. Eu senti bastante isso também. Eu ia comentar no que eu tava falando, mas é pesado, é legal. Pesado no sentido de ter mais punch e guitarra distorcida, tudo pesadão, as levadas pesadas. Legal pra caralho, pô, curti. E só um adendo, eu amo Yes, cara. Eu adoro. Yes e Genesis são as bandas do ali 70, final de 60 ali, que meio que moldaram várias coisas que eu gosto de ouvir. Depois eu descobri outras coisas. O Pink Floyd também, né? Mas eu escutei um pouco menos, assim. Mas eu tenho que falar de Pink Floyd, porque senão o Goya fica bravo. Né? Mas assim, isso que você falou, só pra mim passar pro Goya, do jazz, eu acho que eu vi você mesmo publicando algo no teu Instagram falando disso, do jazz que veio como a música negra, eu não sei, eu li em algum lugar recentemente, cara, sobre que o conceito, né, a palavra, né, ali é meio que uma... É só o rótulo ali, né? O que as pessoas fazem que é o mais importante. E, cara, eu vi uma entrevista do Miles. Eu adoro o Miles, cara. Miles Davis. Né? Eu acho que ele transitou em vários momentos da vida dele. Se ele tivesse vivo até hoje, ele ia estar ainda transitando em várias coisas. E foi um cara muito aberto a sonoridades, cara, assim, experimentações e tal. Mais que qualquer um cara dessa galera aí que tocou, que tá tocando até hoje. Okay. E ele fala numa entrevista, cara, que é no final de um show lá, daí no final do show tem uma entrevista que o cara pergunta pra ele... ele pergunta várias coisas, assim, e ele fala assim, essa galera que tá tocando contigo aí, como é que é aí e tal, você tem essa ideia de fazer esse som aí diferente, com distorção, ele tocava com aquele baixista que tocava baixo piccolo lá, o Foley lá, sabe, que é um baixo meio guitarra, meio bem diferente, assim. Aí ele falou, cara, eu só falo com os caras que estão a fim de fazer, tipo, um som que tá na minha cabeça e vamos aí, junto, mais ou menos isso. E ele fala assim, o cara chega nessa parada do jazz, né? E o que você acha do jazz, como que tá sendo tocado hoje? Daí ele fala assim que o jazz é uma... Cara, eu printei até depois eu vou mandar. Mas ele, não nessas palavras, mas meio parafraseando, ele fala assim que jazz é só uma palavra que os brancos inventaram para denominar algo que eles não compreendem, não conseguem tocar. Foi mais ou menos isso, assim, sabe? E a gente só toca, ele falou. A gente toca e improvisa, sabe? Cara, eu achei sensacional. E você falou isso, cara, me lembrou isso aí, cara. É bem isso. Que nem no seu processo de compor, né, que é escrever e jogar pra galera isso e tocar junto e tal... Dentro disso daí, vocês constroem, somam aquelas coisas. Eu dei um processo um pouquinho diferente, né? O Goya já conhece também, mas você também ouviu meu trabalho, eu lembro que você comentou um pouco. Agradeço muitíssimo até, cara. Prazerzão. Eu sempre escrevo algo para registrar, né? Escrevi um tema, uns acordes ali, e eu chego na galera e falo, é isso aqui, vamos tocar? Eu não escrevo nada para ninguém. Às vezes eu escrevia pro saxofonista. Um contraponto, alguma coisa assim. Mas eu chego e vamos tocar isso aqui. E daí, porque se eu escrevo pro batera que eu toco de vez em quando, que é o Barça, o Goya conhece, ele mandou enfiar a partitura no cu, sabe? que ele é um cara free mesmo, assim, sabe? Mas não, tô brincando. Mas assim, ele prefere, sabe? Daí eu já conheço, então eu falo assim, mano, eu dou a partitura pra ele e falo, cara, esse aqui é o tema, só pra você, né, ter a ideia, mas vamos tocar. Daí a gente começa a tocar a ideia e ele já pensa em uma coisa e vai indo, e cada vez rola uma coisa diferente, mas vai se moldando a ficar algo nesse sentido. Eu gosto desse processo. Eu acho legal escrever, mas eu acostumei com essa ideia, sabe? E é lógico, nem todos os músicos dá pra fazer isso. Com a galera que essa galera que eu já gravei, que eu tenho tocado, é mais isso, sabe? Mas eu entendo que são processos diferentes. Mas eu achei legal pra caralho, gosto pra caramba disso aí que você fez e foda. Então, só pra mim fechar minha fala aqui e passar pro Goya, senão eu monopolizo aqui. Mas é isso, cara. Foda pra caralho. Não, e
o que eu acho muito bacana dentro dessa leitura, só para dizer assim, eu identifiquei várias coisas que eu gosto, né, no trabalho, Mahavishnu Orquestra, Crimson, né, King Crimson. Eu percebi várias conversas ali com esse material, e é muito interessante, porque você foi falando uma coisa do jazz, e é curioso como o jazz e o progressivo tem esse fator inclusivo. Não sei se é por causa da época, por exemplo, que nem quando o Miles veio lá depois do A Kind of Blue e tal, que ele chutou esse jazz clássico, né? E daí começou a entrar essa era mais experimental, que abriu para todo mundo, e aí as pessoas foram contribuindo com as suas linguagens e tudo mais. Mas é muito interessante que ele deixou de ser historicamente aquela música que era música de digamos assim, usando até expressões típicas do Miles, assim, música de preto chique, ou né, música de preto que um branco não tinha vergonha de ouvir, né? Então rotulou de jazz, né? E daí se tornou algo mais universal para abraçar. Lembra um pouco o Star Trek, né? Que foi a primeira série que também fez isso, né? Apareceu preto, apareceu russo, apareceu chinês, tinha gays, tinha tudo. Então ele foi abraçando, né? A diversidade, e o jazz e o progressivo tem essa mesma característica de abraçar o novo, abraçar o não convencional, né? E acho que você foi por esse lado, do não convencional. Assim, eu acho que assim, tem essa coisa da arte de buscar o belo mesmo, né? De buscar, assim, tipo, o belo além do que é confortável, né? Então, assim, quando você abre a possibilidade de você trabalhar com uma outra cultura, com uma outra visão, com outro tipo de pensamento, você vai ter que se transformar, você vai ter que mudar teu senso estético, você vai ter que se questionar. Então, assim, inevitavelmente, quando você trabalha com essas coisas, você vai precisar se evoluir, inevitavelmente evoluir, né? Eu acho que essa miscigenação, ela é um fenômeno do pós-moderno, que hoje em dia a gente está nessa crise do que a gente vai fazer, para onde a gente vai, o que a gente vai criar, né? E eu acho que talvez isso seja um dos caminhos, né? De você ver o que vai dar quando você juntar tudo, né? Que é um pouco a ideia do Star Trek, né? De você romper as barreiras dos países, né? De ser tudo uma grande comunidade, de todo mundo junto vencer a fome, vencer os problemas, vencer a efígie do dinheiro, né? Que lá eles sobrepujaram a escravidão financeira, né? Tanto que eles conseguem ir para outros mundos, etc. Eu acho que assim, talvez isso seja o grande lance da evolução humana hoje em dia, assim, sabe? Um dos grandes lances, pelo menos assim, né? De você estar aberto para todas as outras opiniões, né? É um desafio, é um degrau aí que tá, pelo menos à minha frente, assim, que eu vislumbro, né? E eu acho que é basicamente isso. E é muito legal, assim, porque eu acho que você enfrenta um desafio, e eu quero explorar um pouquinho isso,
que é o seguinte, né? Compor, quando você pensa, por exemplo, eu escrevo muita poesia, tal, então eu estou muito acostumado a escrever texto, né? Então eu consigo dar uma fluência da ideia e eu dou uma continuidade de ideias. Só que quando vocês fazem isso na música instrumental, eu acho que é uma coisa muito profunda, porque você transforma em frequência emoções, palavras, ideias, né? Então, por exemplo, você vai ali, como cada faixa do disco ela é uma faixa conceitual, né? Então você tem lá a performance, a revelação do Avatar de Saturno, os túneis de Sete, tudo isso tem um discurso ali, né? E você faz isso com acordes, com notas, com melodias, e é muito interessante porque daí você tenta... O ouvinte tem que entender isso a hora que ele está ouvindo, né? E como é que você faz essa construção na tua cabeça? Como é que você chega para dizer, isso aqui é o túnel de Sete? Vamos lá. Que legal. Bom, primeiro que assim, né? Eu acho que você lembra bem que eu ainda estava começando a escrever e eu cheguei para trocar uma ideia contigo, né? Sobre os conceitos que eu estava levantando, né? Sobre as ideias e tal. E aí a gente bateu esse papo sobre... Eu lembro de a gente falar sobre a revelação do Avatar de Saturno, eu lembro de a gente falar sobre da arte, você me trouxe... É engraçado que, tipo, mano, primeiro, duas coisas. Quando a gente começou a trocar ideia, a gente começou a se falar e bater papo, não sei o que lá. E começou a aparecer você no meu Instagram e coisa do tipo. De repente, uma parte de gente... Porra, você é amigo do Goya, que não sei o quê, que o Goya é muito foda, que não sei o quê, que não sei o que. Pô, bicho, o cara é mó legal. Não, você não tem noção. O cara é isso, o cara é aquilo, não sei o quê, bicho. Aí agora que eu começo a ter noção da magnitude das coisas que você já galgou, que você já fez e, tipo, o quanto você é reconhecido, assim, né? Eu achei isso daí curioso, eu queria comentar com isso um dia e pintou agora. Então, achei legal pro caralho. Enfim. E outra coisa curiosa é que toda vez que eu venho pra te perguntar alguma coisa, você nunca me responde, velho. Você só me faz mais perguntas, tá ligado? Você só me questiona mais. Você, tipo, a primeira pergunta que você faz, você já mostra que o que eu tinha vindo te perguntar já era tendencioso, já era limítrofe, né? Então, tipo, a partir da primeira pergunta que você me faz, eu já paro, pô, meu raciocínio já tá enviesado, eu vou ter que rever tudo aquilo que eu tava pensando para poder reargumentar. E aí, para completar, você chega e fala, não, bicho, isso daí é o seguinte, você pega esse livro aqui, você lê esse livro, e aí depois a gente conversa. Aí eu vou ver, o livro tem 450 páginas, assim, tá ligado? Eu falo, mano, como assim, tá ligado? E sobre os túneis de Sete. Esse disco, como acho que os outros eu já tenho mais ou menos isso, eu tenho a ideia do organograma dos discos de rock, né? Os discos de rock, principalmente até 1980, eles têm essa característica do começo, meio e fim. Né? Então, assim, tem a música de abertura e cada música tem uma característica, cada música tem um andamento, cada música tem um colorido, e uma coisa que eu gosto, que eu procuro e que eu vou continuar fazendo e quero me aprofundar nisso, uma ideia que ainda está muito embrionária, mas que eu quero fazer meus próximos trabalhos irem mais fundo, é fazer com que o meu trabalho seja um ritual iniciático. Assim, sabe? Tipo, de você escutar, a primeira música te
te traz um determinado estado de espírito, te traz um determinado momento de maior acessibilidade, e no segundo momento você chegar num determinado outro estado de consciência, e isso vai te carregando até um determinado lugar que você vai trabalhar com questões internas mais profundas e tal, e quando chega no final tem a apoteose, tem o êxtase, né? Tem a apuração de todas essas questões que você trabalhou, né? Então não deixa a coisa fechada, você não deixa a coisa aberta, você fecha o negócio, você conclui o ritual e você termina a audição com essa sensação de começo, meio e fim, assim, né? E os túneis de 7 é a quarta música, né? É a música da Terra, né? A música mais densa de todas, talvez. E os túneis de 7, segundo a Árvore da Morte, seriam as conexões entre as esferas clifóticas, né? E o que as pessoas que já acessaram revelam, dizem que são sensações tenebrosas, que cada um deles esconde questões que podem ser tidas tanto como externas quanto internas, quanto questões profundas pessoais, como questões de dúvidas e etc, né? Então, assim, são sombras profundas de cada um, e são medos profundos de cada um, e coisa do tipo. Então, assim, quando eu compus através dos túneis de 7, eu quis trazer essa coisa, né? Essa coisa do pesadelo crescente, assim, de tipo, você começa com uma situação tensa, repetitiva, caótica, e tanto que eu uso o sistema do decafônico, né? Nenhum dos instrumentos repete as notas até que volte o ciclo de 12, e são melodias sobrepostas, não tem uma harmonia específica nem nada, né? E em cima disso tem um solo de bateria, que também eu pedi pro Rafael. Eu odeio fazer isso, mas nesse caso eu falei para ele, bicho, o solo é caos, o solo é frio, o solo é uma estética desconstruída e não sei o que, não sei o que lá. Ele entendeu perfeitamente e foi em cima. Então, meu objetivo nesse caso foi criar esse ambiente, de perturbação. Não, e é engraçado, você estava falando sobre estética, o belo, né? Esses tempos eu estava procurando material, tem um ator que fez aquele filme As Banshees de Inisherin, né? E aí eu estava pesquisando sobre esse ator. Ele toca violão, ele toca bandolim e tal. Aí eu vi ele tocando bandolim, eu falei, cara, vou ver o que... Não é possível. Ele toca, então ele deve ter alguma coisa gravada com ele tocando. E daí eu achei um clipezinho dele de 2 minutos, ele numa igreja, assim, no campanário da igreja, tocando bandolim e uma poesia passando assim na tela. Aí eu fui ler aquela poesia e ouvindo ele tocar, e eu falei, nossa, cara, que lindo isso, sabe? Era um troço irlandês lá muito bonito. Os irlandeses têm uma verve assim muito bacana. E daí eu falei, vou traduzir essa porcaria aí. Aí eu traduzi, fiz um post no Instagram, que é sobre Deus e sobre a beleza e tudo mais. E aí o livro que o cara tirou isso aí se chama Beleza, o Abraço Invisível, ou o Abraço Invisível da Beleza, do John O'Donoghue, que é um cara que eu não conhecia. E aí eu comecei a procurar os livros desse cara, por causa do bandolim do outro lá. E aí eu tô lendo esse livro da Beauty, da beleza, e ele fala assim, cara, é de explodir cabeça. Aliás, você devia ler isso aí, viu? É um material que explode a cabeça, porque
ele começa a falar, por exemplo, que a gente suporta, não é autoajuda, tá? Ele é mais do que isso, é um livro para você pensar. E aí ele fala que o ser humano busca a beleza desde o momento em que nasce, de forma inconsciente, e que você suporta, por exemplo, às vezes uma vida de merda, assim, é conta, é sofrimento, porque você vislumbra que em algum momento você vai ter a chance de experimentar a beleza. E aí ele diz assim, e para provar isso, basta você puxar pela memória que você vai perceber, não é com essas palavras que ele diz, mas a ideia é essa, mas ele diz assim, você vai perceber que tudo que você lembra na sua vida é os momentos que de alguma forma você encontrou a beleza. E mesmo que sejam momentos traumáticos de sofrimento, tem ali uma beleza subjacente do sofrimento, e aí ele cita a morte do pai dele e como que ele percebeu isso, e como isso toca você. Ele fala, então, parece que um dos elementos essenciais do ser humano é a busca pela beleza. E aí é interessante que quando você fala, por exemplo, aí nos túneis de Sete e tudo mais, mandar aqui um abraço para o Thomas Carlson, que tem bastante material disso. Eu não sei se você já viu, tenho foto com o Thomas Carlson, a gente volta e meia bate um papo, eu e ele. E, né? A primeira vez que a gente conversou, deixa eu só te interromper rapidinho. Você falou dele e eu não sabia quem era. Aí de lá para cá eu vinha saber e fui ler o livro dele lá, o Kabbalah, Clifford e Sefirot. Kabbalah Clifótica, né? Isso. E, cara, eu acho esse trabalho genial, mano. Eu acho genial, cara. É louco porque tem um monte de outros autores que escrevem a respeito. Pra mim, parece que todo mundo copia esse cara, mano. Parece que todo mundo, sabe? Tipo, leu o que ele escreveu, coloca uma vírgula aqui, uma vírgula ali, mas é tudo igual. Enfim, continua, vai, fala. E daí ele fala, né, com isso, que parece que é da natureza humana, é um processo intrínseco ao ser humano buscar a beleza por si. E daí ele vai enumerando, os capítulos são colocados de uma forma aonde ele vai elencando vários processos que nos conduzem à beleza. E aí ele vai falando, né, que mesmo esse ambiente caótico, esse caos, né, onde eu entrei no túneis de Sete, no fundo existe uma harmonia ali. Você que compôs a faixa, você sabe, né? Então a pessoa, por exemplo, o Schoenberg, né, o do decafônico aí, todo mundo ouve e fala, nossa, que estranho, que bababá. Mas, cara, existe uma beleza que subjaz a toda esse caótico, e que quando você é tocado por aquilo, parece que você tem uma espécie de epifania. De repente você, cara, é isso, né? E daí se abre na tua cabeça, alguma coisa acontece, né? E vem disso. E daí é muito legal. Inclusive fica a dica para os nossos ouvintes e para você, John O'Donohue. Cara, ele é um cara que tem me feito pensar. Eu comprei acho que 4 ou 5 livros dele, e tem um que é muito legal que se chama Anankara, que eu não li ainda, eu li só o prefácio, que chegou semana passada, que Anankara é o termo irlandês para amigos de alma. Então ele dá essa expressão, que é quando as pessoas se encontram sem muito motivo e, cara, mais ou menos o que nem aconteceu com a gente. E aqui eu pelo menos tenho 2 Anankara aqui, né? Que é você e o Marcelo, que de repente foi um troço que identificou e tá aí, estamos hoje conversando, dia 4 de maio de 2026, amizades improváveis, né? Que de repente tá aí, tá no mundo. Você gerou um disco, você pariu um disco do qual eu acabei fazendo parte,
Então, John O'Donohue é um cara que eu estou recomendando para todo mundo ler, e acho que valeria ter pelo menos um livro desse maluco em casa, porque ele tem uma forma de construir a ideia, bicho, que você vai lendo e você vai sendo levado, assim. Aí você fala, tem alguma coisa aqui. É muito legal, fica a dica. O abraço, beleza, o abraço invisível. Eu só conheço esse livro em inglês, e se me der uma na louca, eu ainda vou traduzir esse material. Porque esse cara é muito bom, ele já morreu, mas ele tem a qualidade de trazer uma paz do espírito conversando com você, que você diz assim, cara, eu preciso prestar mais atenção na minha vida, né? É esse cara. Isso é relevante. Não, e é legal, e ele traz isso do linguajar da beleza, né? Ele fala, não considere autoajuda, eu não estou fazendo aqui autoajuda, eu estou querendo que você pare para olhar para o mundo, olhar para a tua vida, olhar para essas coisas e descobrir por si essa beleza. Eu não estou te dando receita, faça isso que você vai ser feliz, né? Mas eu estou dizendo, existe uma beleza que está aí no mundo, e que você vai buscar isso. É muito interessante, assim, chega a ser perturbador isso. É aquela coisa do Spinoza, né? De enxergar o Deus do mundo no mundo de Deus, né? Isso. Sim, e acho que você o Codex Deum, trazendo toda essa conversa de volta para o disco, eu acho que ele tem um pouco essa característica, né? Porque as músicas mesmo, inclusive a SAG que eu fiz ali a abertura, né? Matar a curiosidade do Marcelo, SAG é Sagrado Anjo Guardião, né? Então a música ela tem o texto, e é engraçado que o Igor e você trabalharam a produção dessa música de forma que quando o texto acaba, ele parece que tem um silêncio, né? Depois que eu acabo de falar, e daí já entra a música quebrando tudo. Só que na realidade não tem esse tempo. Esse tempo você cria na tua cabeça quando está ouvindo. Então tá vindo o texto ali, a narração, fala tal, e acaba a última palavra e pau, destrói tudo. Só que tem 1 milésimo de segundo ali que você diz assim, tem um silêncio aqui. E aí do silêncio vem toda a quebradeira. Não sei se isso foi proposital, mas ele tem isso. É uma percepção mais tua do que minha, assim. Mas agora você falando me faz um pouco de sentido, porque termina a frase, né, quando você fala, e não um caminho mais só. Pá! Né? Então, tipo, nesse só tem uma eternidade no só. Tem uma reflexão ali no meio, ali, tem com certeza. E deixa eu comentar 2 coisinhas aqui. Primeiro, a conversa lá de trás que a gente estava tendo, acho que sobre os métodos de composição. Primeiro que eu acho que isso daí é um dos grandes baratos da arte, né? Que é cada um encontrar um caminho de expressão e que não precisa ser absoluto, né? Eu, que nem eu estava te falando, eu estou me questionando. Já desde o primeiro disco eu já estou me questionando sobre essa coisa de eu preciso soltar mais, mas cada vez eu prego mais, assim, né? Então, assim, mas esse questionamento está presente. E espero que isso seja sempre. Uma hora eu vou transitar novamente por uma sensação mais livre. O Fábio Leal, quando fez como chama? O disco dele? Cosmopolitan Jazz, alguma coisa assim, que ele gravou com o Cuca e etc. Ele falou, cara, o grande lance é fazer música aberta, livre. Quando você trabalha com os caras desse patamar assim, deixa os caras tocar, bicho. Os caras sabem o que eles vão fazer, tá ligado? E tipo, mano, essa daí é uma das frases que me pegam muito, sabe? Eu tô em outro processo, eu tô em outro momento e tal, mas isso daí é uma das coisas que sempre me vem à mente, assim, tipo, mano, tá tocando com os caras que sabem o que faz. Deixa os caras fazer. Que é mais ou menos o que você falou do teu amigo lá do batera, né? Mas, assim, o lance da arte em si, da criação, da criatividade,
Eu acho que é esse lance, bicho. São dois universos totalmente diferentes, mas que não são tão diferentes assim, ou pelo menos eles se integram, né? Eles se entrelaçam, se perspassam de vez em quando, assim, né? Uma coisa não precisa negar a outra. E assim, tipo, um grande barato, assim, eu acho que era necessário falar sobre isso. Não, eu concordo totalmente. É a mesma coisa de comparação, né? A galera fica... A gente que dá aula, então chega aluno tipo assim, tal coisa é melhor que tal coisa, sabe? Umas coisas assim. Eu sempre falo, cara, não tem como comparar, sei lá, Jimi Hendrix com Tom Jobim. Tipo assim, não tem melhor e pior, tá ligado? São duas coisas muito boas, duas coisas muito... São manifestações diferentes. E é a mesma coisa na composição, cara. Eu vejo dessa forma aí também. Desse jeito. Eu acho que música tem que somar, sabe? Acho que é meio por aí, sabe? Você falou aí no meio, acho também que eu acho importante, a gente estava falando sobre beleza, né, sobre o belo, e assim, uma vez um dos grandes insights que eu tive na época que eu estava tomando Daime, eu lembro que eu voltei um domingo de manhã, né, tipo, eu pegava um ônibus para voltar lá da cidade de Santa Maria, né? Você volta de busão assim, com aquela cabeça daquele jeito, né? Eu deitei na cama dos meus pais, assim, eles já tinham levantado. Era um domingo de manhã ensolarado, bonito e tal. Só que eu deitei na cama deles assim, comecei a pensar sobre essa coisa de você enxergar o mundo poeticamente, sabe? Tipo, você enxergar tudo, absolutamente tudo, de uma forma lírica, dá significado para qualquer coisa. E era uma coisa, eu acho que é algo que para mim ali fez um sentido real, mas que eu já tinha lido antes no livro do Huxley, do As Portas da Percepção, quando ele fala sobre a vida inerente de qualquer objeto, de qualquer criatura, de qualquer coisa que exista, né? Ele fala que quando ele está sobre aquele efeito, ele consegue enxergar a energia que exala de uma cadeira, que exala de qualquer coisa. Então, assim, a partir do momento que você consegue desligar um pouco esse automático que a gente vive, a gente conseguir prestar mais atenção nas coisinhas pequenas, né? Nas coisas mais óbvias, nas coisas presentes, eu acho que a gente volta um pouco a resgatar o poder real que a gente tem, sabe? Uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, é essa indiferença que a gente tem quando a gente vê uma pessoa que mora na rua, por exemplo. Sabe? Tipo, é um negócio automático. A gente fala, faz parte da sociedade. Eu tô aqui correndo no meu processo e eu não posso fazer muita coisa. Bicho, será que é isso mesmo? Sabe? Será que é assim que as coisas funcionam mesmo? Será que você realmente não pode fazer nada? Será que o lance é virar o rosto e no próximo semáforo você ter esquecido, sabe? São coisas que assim a gente automatiza e que eu tô me questionando, sabe? Me questionando bastante. Então essas conversas que a gente teve aí me trouxeram até aí. Foi longe, né? Não, mas não dá para não ir longe, né? Porque a gente começa a refletir, né? E isso vai trazendo mais riqueza e profundidade na experiência, né? E é interessante essas reflexões do Huxley, né? Das portas da percepção, se não me engano, ele estava usando peiote, né? Aquela época bem Castanheda, né?
Que daí tem isso de você perceber o ambiente, perceber a energia inerente a tudo, né? Não sei, não me lembro, mas eu acho que é isso, né? Sei que está falando aí do... E foi também uma experiência que eu tive na primeira vez. Hoje eu acho que eu não tenho mais disposição juvenil ainda para ter esse nível de experiência, assim, né? Mas, assim, teve um episódio muito simbólico para mim, que eu estava lá em São Tomé das Letras e depois de uma série de eventos eu me vi sozinho numa praça onde apareceu um hippie que a gente já tinha conversado algumas vezes e ele falou assim: e aí, o que você vai fazer agora? Não tem nada, eu tô meio perdido. Ele falou: a gente tá indo lá na roça comer cogumelo, vamos? Eu falei: como se fosse a coisa mais cotidiana, mais inocente do mundo. E eu fui. E assim, curiosamente, eu estava indo junto com um grupo de pessoas que estudavam Crowley. Foi o primeiro grupo de pessoas que eu vi na minha vida que levavam isso regradamente. Nessa experiência, eu lembro perfeitamente que a gente estava num pôr do sol, assim, era umas 5, 6 horas da tarde, no meio de uma paisagem paradisíaca, um monte de montanhas na frente, um céu perfeito, e de repente eu tive uma experiência com a onipresença. Eu tive simplesmente a experiência de tudo estar conectado. E nesse momento eu deixei de ser ateu. Nesse momento, inexplicavelmente, eu deixei de ser ateu. E eu não sei o que isso significa exatamente, deixar de ser ateu. Hoje em dia eu me questiono muito sobre isso. Mas eu percebi um lance que mudou um negócio em mim. Nunca mais. Então, foi uma experiência bem simbólica, assim, foi um negócio... E sobre essa questão da beleza, isso é algo que tem muita importância para mim, porque o existencialismo, ele é necessário muitas vezes, mas ele é pesado, né? Uhum. Pois é, e aí você, em determinado momento, precisa abrir as portas para o sagrado, né? Não tem... E como você falou, né? De repente, deixei de ser ateu, né? Para ser à toa. Na realidade, não tem muito uma definição, né? Porque as pessoas acham, não, daí ele virou evangélico, virou... Não, e na verdade é uma percepção maior, eu definiria, pelo menos, como uma percepção maior de si mesmo, né? Então, tem algo além de mim, né? Acho que é mais isso que bate, né? E assim, não tem muitas palavras. Mas como é que você falou? Deixei de ser ateu para começar a ser ator? À toa. À toa. À toa. Não sou ateu, eu sou à toa. Boa. A partir de agora tem quem colocar culpa, né, meu? Então tá tudo certo. Boa. Vai lá, Marcelo, você tá muito quieto. Não, só tô ouvindo aqui. O Marcelo recentemente assistiu A Montanha Sagrada do Jodorowsky, que também incomodou ele. Sim, bom. Não existe filme ainda, cara. Me contem, por favor. Bem louco. Precisa ver. Ele tem que assistir, cara. É mais uma experiência. A gente... Não quero dar spoiler para não atrapalhar a sua experiência, assim, mas ele é um filme que a gente tem uns amigos aqui na cidade que a gente meio que, entre aspas, montou um clube de cinema, assim. A gente só combinou um filme, vamos assistir um filme aí e sair e discutir sobre eles, assim. Cada um indica um e tal. E daí uma pessoa indicou esse filme, né? Aí eu comecei a ver...
a hora que eu comecei a ver, eu falei, cara, esse filme aí não tá dizendo isso que tá mostrando na tela, é outra coisa. Aí eu até mandei mensagem no grupinho que a gente fez, daí a galera, não, mas é que é não sei o que e tal. E daí eu falei assim, não, cara, esse filme aí tem umas paradas de magia, tem tarô, vou mandar uma mensagem pro Goya. Daí eu falei, Goya, tô assistindo aqui e tal. Daí ele falou, não, tem muita coisa e tal. Daquele mesmo jeito que ele te responde, fazendo uma pergunta. Tipo, mesma vibe. Mas foi isso. Daí eu falei, nossa, daí eu assisti, né, e tal. Falei, nossa, esse filme aí, ele é cheio de... Tipo assim, a história assim, que tá acontecendo é só um pano de fundo para ele falar o que ele quer falar mesmo, sobre magia, sobre a jornada de um alquimista, tarará e tal. Daí eu falei, nossa, achei interessante. Daí eu até falei assim, tipo, que nem você comentou, né? Eu não falo que eu sou, tipo, sou ateu, porque se eu falar sou ateu, eu tenho que ficar explicando para as pessoas. Daí eu acho um porre isso, cara. Mas eu não acredito em nada. O Goya sabe, tipo assim, não tenho religião nenhuma, não acredito em nada assim. A gente conversa bastante sobre, mas eu nunca fico levantando bandeira de alguma coisa, assim, sabe? Mas nesse filme aí, cara, eu assisti e falei, porra, achei interessante, cara. Me interessei por magia, eu falei pra ele assim. Quero saber mais, assim, sabe? Então é bem legal. Já conheci o Jodorowsky de outros filmes, assim, né? Ele antes de ser diretor de cinema, ele é artista, né? Tipo, ele é um artista plástico e tal. Então, ele já tem uma percepção diferente, né? Tipo, de outras coisas e tal. E ele é um cara muito da magia, né? Do tarô e de coisas assim, sabe? Aí eu até falei assim, tipo, ó... Me despertou uma curiosidade, né? De entender algumas coisas, porque ele bota umas referências no filme, assim, muito legal. Daí eu falei assim... Aí eu vi vários vídeos, assim, da galera falando do filme e tal, trazendo uma crítica social, Tem essas coisas. Mas eu falei, tem isso aí, cara, mas não é sobre isso. Assim, ele não quis fazer isso. Ele só botou isso ali. Talvez pra, né, sei lá, como uma história que ele queria colocar. Mas eu recomendo, cara, A Montanha Sagrada, bem legal. Você não achar em... Acho que deve ter no YouTube pra ver, cara. Algum maluco deve ter subido. Mas deve ter aí os... streaming, algum streaming aí meio obscuro. Algum Jack Sparrow da vida aí. Você consegue encontrar. Versão demo pra um, demo pra outro. Você consegue encontrar, vale a pena, assim. Mas foi isso. Mas, falando disso, né, cara, esse álbum, né, seu... os outros também, mas eu tô com esse mais fresco na cabeça. Tem várias coisas assim, né, Stefano, tipo de coisas mais que trazem esse lado mais de espiritualidade, essas coisas, e de magia também, né? Tanto que eu não sabia, né? Fui vendo os nomes das músicas e tal. E quando você tava falando agora, que você falou, tava escrevendo e conversando com o Goya e tirando umas dúvidas e tal, aí ele acaba sendo até meio que conceitual, né, cara? Nesse sentido. Tem todo um processo... Né? Legal pra caramba. E essa ideia que você falou de ter algo que nem com começo, meio e fim, me lembrou muito coisas de filme, né? Livro, né? Que você vai assistir algo, você tem uma história que começa, passa por um caminho e termina, né? Então é mais ou menos esse conceito, né? Eu acho isso muito legal, cara. Que vem, tipo assim, muito provavelmente do progressivo, de coisas, né? E outras coisas também, né? Obviamente. Bom pra caramba. Lembrei disso quando vocês estavam comentando. Você estava comentando disso daí. Cara, pode falar. Não, é assim, ó. Eu tô nesse momento aí, né? De questionar e de buscar e de revalidar valores tanto do rock and roll quanto do jazz, assim. Em alguns momentos são duas linguagens que são muito díspares e em alguns momentos elas são intrínsecas também, né? Mas assim, o jazz, ele tem essa coisa de ser despojado, né? E de tipo os caras proporem um tema simples. E aí tem aqueles grandes improvisadores que fazem aquilo lá se tornar relevante, né? Mas pela presença deles, porque os caras são gigantescos, eles fazem... Se pega, sei lá, um St. Thomas ali que tem... que é super simplesinho, super pequenininho, só que, mano, você pega o
Sonny Rollins tocando, justifica aquilo, não precisa mais do que aquilo, né? Então, assim, é um jeito de ver a música. Agora, ele tem essa coisa de a música ser descritiva. Ele traz isso do erudito até, né? Não, agora é um momento de tensão, agora para tudo, começa um piano, não sei o que lá. E, mano, isso é muito bom. Isso daí é um negócio, isso dá uma qualidade do rock and roll que pouco se fala, sabe? E essa coisa dos álbuns do rock, por exemplo, você pega os caras do jazz estavam nem aí pra capa do disco, né? Tirava uma foto do cara e tá tudo bem, tá tudo certo, eles queriam saber do som, que é o mais importante, talvez, né? Assim, os caras se garantiam improvisando e tal, mas os caras do rock and roll, bicho, eles tinham cuidado pela capa, bicho. A capa é uma obra de arte, né? A capa é uma obra de arte, bicho. Você pega, sei lá, o Sgt. Peppers, por exemplo, que me veio à mente agora, você pega o Saba Blood Saba, você pega as capas do Iron Maiden, bicho, são obras de arte. E aí, quando você escuta o disco e tem aquele processo de ficar relacionando com a capa e coisa do tipo, você vê que as cores do disco, eu, pelo menos eu sou meio sinestésico assim, eu percebo isso, as cores do Saba Blood Saba tem a ver pra caramba com a mixagem do disco, com o clima, com os ornamentos e com os órgãos, os teclados e tal. E aí, bicho, isso é algo que é muito legal, cara, que o rock and roll tem, né, de ter um começo, meio e fim e tal. E mesmo um disco improvisado, mesmo com um disco que tenha os momentos de foco absoluto no solo, mas assim, eu acho que uma coisa não precisa ser dissociada da outra, sabe? Eu estou buscando o consenso entre esses dois universos, assim, e buscando as qualidades dessas linguagens. Então é mais ou menos isso, assim, que eu estou procurando, né? E reforço, quando eu tiver mais embasamento, quando eu tiver mais sensibilidade, quando eu tiver um nível mais legal de percepção, eu quero fazer um trabalho que tenha o poder iniciático, assim, que tenha um poder sabe, de fazer com que a pessoa ouça aquilo e volte renovado, sabe? Sair de lá melhor, sabe? Quero fazer isso. Então eu tô nesse processo embrionário de descobrir isso daí em mim, mas é o propósito. Massa. Mas continue. Tá ficando cada vez melhor. E aí, só pra fechar, né? A última música lá que chama Sag, o Sagrado Anjo Guardião, eu resolvi falar com o Goya, porque eu vi numa das entrevistas dele lá no YouTube que ele fez o ritual de Abramelin, né? E aí, bom, é aquele negócio, tipo, eu sou, como eu já falei pra vocês, eu sou um tremendo curioso, eu fico fuçando essas coisas, mas assim, eu nunca fui de cabeça nessas paradas, eu só tô assim, tipo, remexendo a areia da praia. E o maluco foi, né? Não brinca com essas coisas, não. O bagulho é muito louco, é um negócio que assim, não é pra qualquer um. E aí eu falei, bom, já que eu vou fazer um negócio falando a respeito, eu tenho que ter, se eu tivesse alguém com autoridade, com conhecimento de causa que pudesse falar alguma coisa a respeito, seria muito bacana, né? E eu né? E aí eu, assim, né? Aquela coisa, tipo, eu corri o risco de ele virar pra mim e falar assim, mano, tipo, né? Teu trabalho é superficial, sei lá, podia falar alguma coisa do tipo, né? Porque é um bagulho que é muito sério, né? Eu corri esse risco, mas eu sou carudo. Aí eu resolvi perguntar pra ele topou. Massa, ficou. Isso.
Massa demais. Velho. E tem muita... Eu acho que tem muita coisa para se trabalhar aí. Mas dentro do processo iniciático, eu acho que você já tem passado isso. Porque, na realidade, só de você pensar em fazer algo assim, algumas engrenagens já começam a acontecer, já começam a girar, né? E o que vai acontecer é que você vai depurando, né? Dentro, aproveitando assim, puxando a conversa um pouco para esse lado, mas dentro do processo iniciático na magia, dificilmente a magia acontece, o ritual de iniciação acontece durante o ritual. Na maioria das vezes ele vai acontecer antes, e aí você tem um ritual que vai ser, digamos, a oficialização disso. E aí você tem algumas vezes que acontece depois do fato. Então precisa acontecer ainda um fenômeno físico, por exemplo, um momento, e daí depois vem o processo da iniciação que fecha essa tampa. Mas no real ele não é um momento, ele é um processo. E acho que você já está passando esse processo quando você vai... Por exemplo, mesmo o Codex Deum, quando você foi elaborando esse processo, mesmo que ele não seja ainda esse foco, ele já foi trabalhando nessa linha. Porque, como o Marcelo bem observou, é um trabalho que ele é quase conceitual, né? Como eram os discos ali dos anos 70, tal, 69, 70. E isso já está indo nessa vibe. E aí, uma vez que você tem o bichinho que mordeu você não vai ter muito para escapar, não. Você vai acabar acontecendo como aconteceu com o Coltrane, né? Naquele disco lá, Love Supreme e tal. Né? Ele também teve um bichinho que picou ele e incomodou ele até o fim da vida. Tomara. Se for o mesmo bichinho, não vou achar ruim também, não. Com certeza, né? Bom pra caramba. Mas demais, cara. Ô, Stefano, eu não sei como é que tá de horário aí, mas só talvez pra gente ir por uma reta final. Eu sou a pessoa que faz isso, que puxa. Ele é o carrasco. Eu sou a pessoa que puxa o final da conversa. Mas, pra galera que chegou aqui, que tá ouvindo, teu álbum tá disponível só em streaming? Tem mídia física? Sim. Também? Não, sim. Só streaming mesmo, né? É só streaming. Legal. Todos os streamings? Sim. Legal. Legal. E daí pra te achar, no caso, Stefano Moliner. É Moliner que pronuncia, mano? Moliner, né? Stefano Moliner, Stefano só com S mudo. No Instagram. Isso. Vai estar lá, vai ter link, vai estar tudo certinho. E nos streamings. Então, tem 3 álbuns, né? Até então, Stefano. Tem esse mais recente, que é o Codex Ultra Deum. É assim que pronuncia? Isso. O eu não sei pronunciar. Esse deu Apoteoses. E o outro que é o primeiro, como que era o nome? Miração. Que eu lembro que acho que quando a gente conversou, você tava finalizando Miração, ou você já tinha feito, eu não lembro agora. Foi bem... Eu acho que a gente conversou sobre Apoteose. Foi Apoteose. Ah, tá. Legal. É que a gente conversou sobre Rush também, uma outra hora, sim, né? Pô, bom pra caramba. Bom demais. Mas assim, então você chegou até aqui para ouvir o Stefano, para falar com ele também, redes sociais ali no Instagram, ele tá sempre disponível, e o trabalho dele tá nos streamings, tá no YouTube também, e quem mora em São Paulo, ele tá tocando todo dia quase. Só hoje que não tá, porque a gente também tá aqui tomando tempo dele, mas provavelmente ele estaria tocando se a gente não tivesse marcado de gravar hoje aqui. O cara toca com todo mundo. Segunda é minha folga. A folga. Pô, mas de terça a domingo tu tá tocando. Tem que tá. Bom demais, cara. Bom, e é isso aí. Bom, eu queria agradecer também mais uma vez, cara, pelo papo e pelo teu som também, pô, demais. Que nem eu te falei, vou escutar mais, né? Eu escutei
tipo assim, pra gente gravar, né, pra estar mais na cabeça, assim, mas vou ouvir mais e muito provavelmente vou fazer comentários pra você no Instagram. Isso aqui e tal, vamos conversando. E, pô, demais, agradeço demais aí o espaço também que você cedeu pra gente, do teu tempo. E o Goya também, tamo junto, não tem nem que agradecer. É nóis. Eu sou muito grato também por toda essa parceria aí, essa facilidade, né, no trato entre a gente. É sempre muito leve, muito alegre, muito rico, né? É o tipo de conversa que eu queria ter sempre, assim, né? E, bicho, fica o meu convite, por favor, venham mais pra cá, né? Sim. Se puderem, eu consegui finalmente conhecer o Goya pessoalmente aí alguns meses atrás aí. Vem pra cá, mano, e vamos armar de fazer um som. Sim, vamos. Eu tô prometendo, cara. Vixe, tô prometendo aí, mas, nossa, nunca consigo. O Goya ele falou, pô, tô aqui conversando com o Stefano. Acho que ele mandou uma foto até. Pô, bom demais. Mas assim, tem que ir, cara. Acho que tem o Barça, esse batera amigo nosso, ele foi com o Goya num evento lá. Como que é o nome do evento, Goya, que você faz? Enob. No Enob. Ele fizeram um som, mas é porque o Barça gosta mais o Goya gosta mais do Barça do que de mim. Aí ele convidou o Barça pra ir. Tá, aí ele não me convidou. Eu tô brincando, não. Que o Barça tava mais tranquilo também de horário, de tempo. Ele é professor do estado, então ele tava meio de licença, então era mais fácil, sabe? Agora pra me tirar, eu preciso me organizar com a escola aqui, daí é mais difícil. Mas irei, com certeza. Se não for a convite do Goya, é o meu convite. É o convite do Stefano. Mas tô prometendo, cara. O Djalma, eu já falei pra ele, o próprio Michel, o Digão, fala, porra, você tem que vir pra cá tomar um café, mano, pô. Mas uma hora vai dar certo. Eu não conheço São Paulo, cara. Eu conheço ali. Não, conheço só. E você fala isso enquanto tá gravando? Claro. Todo mundo sabe. Eu conheço ali, tipo, Tatuí, que eu fiquei lá um tempo, Sorocaba, aquela região, Campinas, mas São Paulo não conheço, cara. Era pra mim ter conhecido São Paulo ano retrasado, eu acho, que ia ter show do Iron Maiden. E a minha namorada é muito fã de Iron Maiden e ela queria comprar pra ir e acabou que foi no ano que eles vieram, acho que no The Town, Rock in Rio, sei lá, e ela acabou não conseguindo comprar, daí acabou que a gente não foi. E esse ano eu comprei pra ir no show do Rush, mas eu comprei Curitiba, que é mais perto pra gente, mais fácil. Mas vai dar certo, uma hora vai dar certo. Vou conhecer São Paulo e vou tomar um café aí com vocês, ou uma cerveja. Eu sinto o cheiro de São Paulo. Né? Tem que ir na Liberdade. Eu tenho que ir com o Goya, porque o Goya conhece tudo. Daí ele vai me mostrando os lugares e eu fico mais de boa também. Porque como eu não conheço, eu fico mais cabreiro. Mas bom demais. Pô, bom demais, gente. Aquele abraço. Tamo junto. É isso, gente. Até mais. Então, eu agradeço demais e como eu falei para você, Stefano, é uma conversa que eu queria ter, né? Porque não tinha como passar pelo processo do Codex Ultradeu e não falar a respeito. Com certeza. Então, eu agradeço a chance da gente trazer para o nosso público um pouquinho desse teu trabalho. Obrigado. Bom demais. Vamos dar um jeito de não demorar até o meu próximo play pra gente trocar mais uma ideia. Sim, com certeza.